Bom, vamos falar um pouco do jogo aqui. Vou falar do jogo em oferecimento da Eleve, tá? Do Grupo Eleve, que é o novo parceiro do canal Bica Galo, tá bom? Atenção, massa atleticana, tá cansado de pagar aluguel? Então presta atenção nesse recado aqui, ó. Feirão de imóveis rolando agora a partir de R$ 700 por mês as parcelas. Isso mesmo, você pode ter a chance de sair do aluguel, conquistar o seu apartamento, escaneia esse QR Code que está aparecendo embaixo, vai direto conversar com os consultores do Grupo Eleve ou chama no Instagram, Grupo Eleve _. Os caras estão com condições especiais, facilitando a entrada e aprovando crédito para muita gente que achava que não ia conseguir. Mas ó, essas condições são por tempo limitado, então não perde tempo. Clica aí, chama e vê o que dá para fazer para mudar de vida ainda esse ano com o feirão de imóveis do Grupo Eleve. Vamos falar de galo então, né, meu filho? Oh, meu Deus. Olha só. Primeira coisa, é difícil falar aqui da partida que o Atlético fez ontem. Sabe por que é difícil? Porque não teve nada para falar praticamente. O Atlético é um time arremedado, é um time sem paixão, sem alma, sem tática, sem bola, sem intensidade, sem vontade. É um time sem alma. Acho que sem alma resume tudo que eu quero falar aqui. Sem alma, é um time sem alma o Atlético. Galera, se por acaso estiver falhando para vocês aí, ou travando, eu tô fazendo a live hoje aqui pelo nosso 5G, tá? Deixa eu ver aqui se voltou. Parece que voltou a internet. Aí, beleza. Então, pode ser que falhe alguma coisa aí pra você, mas é que a gente tá sem internet aqui, tá? Tô fazendo aqui pelo 5G, mas parece que voltou aí, né? Deixa eu confirmar. Voltou? Beleza. Então, vamos lá, então. Então, assim, o Atlético é um time sem alma, sem identidade. É um time que eu acho inexplicável o que tá acontecendo dentro de campo. E o Barba também tem culpa nisso. Ele pode ter menos culpa do que os demais, mas ele também tem culpa nisso. Ele é o técnico do time. E um técnico, ele não vai passar impune se ele colocar Everson Preciado, Román Alonso, Pacini, Igor Gomes, Tomás Pérez, Alexander, Dudu, Renier e Scarpa. Uai, mas você tá criticando o Pacini, Jefferson? Não. Principalmente se ele colocar Júnior Alonso, Igor Gomes, Dudu, Renier e Scarpa. São jogadores absolutamente inofensivos. Galera, numa boa, esses caras não querem estar no Galo, porque senão eles estavam fazendo alguma coisa melhor. O Atlético tá jogando muito mal. Eu nunca vi uma fase tão ruim assim. É uma regularidade de ruindade. Todo jogo é ruim. Todo jogo joga mal. O técnico tem culpa? Claro que tem, mas olha só a escalação que ele coloca. Aí no segundo tempo, primeiro eu vou falar do primeiro tempo, tá? Primeiro tempo é o seguinte, deixa eu só pegar minha água aqui. E diminuir esse negócio que tá calmo. Primeiro tempo, o Cienciano é um time que joga praticamente no chuveirinho. Então, eles buscavam as alas ali com o Bandieira, como é que chama o outro jogador? O Garcês estava na área para finalizar e o cara que deu assistência, agora esqueci o nome do jogador, daqui a pouco eu olho aqui. Luiz Cesario mandou R$ 5. Fala, Ei, canal Luiz. Bicagalo, tomando um cafezinho e curtindo sua live. A qualidade tá genial. Parabéns. Irmão, muito obrigado, viu, pela moral, valeu mesmo. Super importante o feedback de vocês aí sobre a questão da qualidade, da forma que a gente está fazendo aqui. Um abraço, viu, Luiz? Deixa eu só ver quem que é o jogador que eu tava tentando lembrar aqui, ó. É o Robles, o Bandieira e o Souza. E quem deu assistência foi o Barreto. Esses caras, o que, é que eles faziam? Eles colocavam dois jogadores abertos, completamente abertos, dando extensão de campo para a equipe do Cienciano e dois jogadores por dentro. Esses jogadores se associavam, buscavam linha de fundo o tempo todo, sempre lá para buscar o cabeceio do Garcês, né? E que foi, inclusive, um jogador que teve várias chances na partida, não é um jogador tão alto assim, mas é um jogador que sempre buscava o jogo aéreo nele.
Durante o primeiro tempo, tudo isso foi a jogada do Cienciano. Cienciano sempre buscando bola alçada na área, então variava as jogadas pela esquerda e pela direita, até que, quantos minutos que foi? Com até sem uns minutos aqui, com 30 minutos de primeiro tempo, o Barreto cruzou e o Bandeira sozinho, nas costas da zaga, entre o Ivan Romão e Pacini, cabeceou sem chance para o Everson, né? Sem chance mesmo, uma pancada de cabeça. Esse time do Cienciano, do Melgarejo, é um time que joga com uma linha de zaga muito parecida com o que o Sampaoli jogava no Atlético em 2020. Uma linha de zaga mais alta, onde o jogo é aproximado do meio-campo, e essa aproximação ela fazia com que os jogadores pudessem esticar o campo e conseguir essas jogadas de linha de fundo. É a jogada dos caras. Então, qual que era o lance do Atlético? Nitidamente dava para perceber, não precisa de ser nenhum analista de futebol, como eles jogavam com essa primeira linha muito avançada, era buscar um jogo de pontas de velocidade, não é de Scarpa, não é de Dudu, né? Não é de Renier, que não são jogadores de velocidade, é um jogo de Minda, era um jogo de Riquelme, era um jogo de Veneno, era um jogo de jogadores que colocam a bola na frente e, ao explorar esse espaço nas costas da zaga, facilmente chegariam ao gol do Espinosa, né? Então, essa era a jogada do Atlético. Todas as vezes que o Atlético tentou fazer isso, o Atlético é tão incompetente que todas as vezes no primeiro tempo, foram 3, foram impedidas. Todas as 3. Então, assim, aqui você vê a incompetência tática do time. E aí eu não falo só do Barba, eu falo da incompetência em executar o que é planejado. Eu não acredito que o planejamento seja ruim. Eu não acredito que o treino do Barba seja ruim. Não acredito mesmo. Mas a execução do time em campo é pífia, é ridícula. É ridícula. Botão mandou Botão, que beleza. R$5,13. Sabe quem é? A culpa é do Rafael Menin, ele se acha arrogante e mesmo quando o Galo tomou de 4-0 do Flamerda, ele me pareceu normal. Concordo. Pareceu normal. É a que eu falo da naturalização do fracasso, o Botão. Entendeu? Esse é o ponto, sabe? É a normalização do fracasso, tá? Então o Atlético ele tinha jogadas para poder explorar, ele tinha uma forma de poder jogar, mas ninguém conseguiu executar isso dentro de campo com essa linha de zaga do Cienciano, muito próxima do meio campo, sempre adiantada e não tinha jogadores de velocidade. O Scarpa, uma lentidão, não vou nem falar o que eu queria falar aqui, mas danada, né? Parece que o cara vai lá no vestiário antes e despeja tudo, porque, pelo amor de Deus, gente. Que é o Scarpa, gente? Isso não é jogador de futebol mais, não. O cara tá péssimo, o cara nem não consegue fazer nada, entendeu? Todos os lances que o cara dá é pro lado, quando tenta um lançamento erra, quando tenta uma enfiada de bola erra, não finaliza, não faz nada, é totalmente improdutivo. O Scarpa, horroroso, péssimo, não pode nem jogar, tinha que ter no time C, esperando para ser negociado no meio do ano. Péssimo, Scarpa, péssimo, entendeu? Horroroso. Igor Gomes abaixo da crítica. Eu ter que ver a escalação do Igor Gomes e ter que aceitar, que conceber que o Igor Gomes vai ser titular é um negócio muito tenso para mim, velho. Porque o Igor Gomes ele não entrega absolutamente nada no Atlético. É um jogador que em algum momento ele foi útil, quando ele entrava no segundo tempo e tudo mais, mas essa mística que pouco durou e que pouco fez, na verdade, também, acabou. O jogador abaixo da crítica não serve para o Atlético, assim como Gustavo Scarpa. Dudu, enceradeira danada, totalmente improdutivo. Todas as jogadas que ele tenta driblar para trás e erra o lance. Totalmente improdutivo, não devia nem ter entrado. Mais um que pode ir na barca também. Talvez não esteja no mesmo patamar do Scarpa, de ruindade e de falta de entrega, mas é mais um que também já não está servindo. A verdade é essa. Renier, torcedor atleticano, agora eu chamo a atenção e admito, eu, Marco Geves, fui moleque quando eu pedi mais oportunidades para o Renier. Eu fui moleque quando eu falei, olha só, o Renier pode vingar, quando ele fazia gol de cabeça no Pouso Alegre. Eu admito a minha culpa nisso, fui moleque em elogiar, em imaginar que podia acontecer alguma coisa, e digo mais, é fraco de doer o Renier. É muito ruim, é péssimo jogador. Não entrega nada como centroavante, não entrega nada como falso 9, tampouco como ponta e nem mesmo como meia. Preguiça em campo mandou R$5.
Sabe aquela vontade de ver a seleção brasileira jogar? Pois essa diretoria está afastando tanto os torcedores que ter um dia que não vamos ter vontade nenhuma de assistir o Galo. Cara, isso aí que você falou é muito certo, Preguiça. Muito certo, cara. É exatamente isso, né? A gente perdeu o tesão de ver jogo da seleção brasileira. Pelo menos eu perdi o tesão. Acabo vendo, assim, porque eu gosto de futebol. Eu sou maluco. Eu gosto de qualquer jogo de futebol. Tá passando Goiás e craque no Campeonato Goiano, eu tô lá assistindo. Mas eu perdi o tesão total de ver jogo do Brasil. E você falando uma coisa muito certa. Pode ser que isso vá acontecer com as coisas do Galo. A gente pode começar a perder o tesão de ver jogo do Galo. Olha que loucura acontecendo isso. Você não tá errado nisso, não, tá? Você não tá errado nisso, não. O Thomas Pérez é um jogador que eu acho que ele tá jogando no lado de gente ruim, mas eu acho ele bom jogador. Acho que ele é um jogador que ele traz alguma coisa para esse meio-campo, ele preenche o meio-campo, ele protege a defesa, né? Os números de defesa dele não foram ruins ontem, né? Ele teve 7 contribuições defensivas, 3 cortes, 4 recuperações, ganhou 3 duelos pelo chão e 1 aéreo, né? E então, assim, acho que é um jogador que tomou um drible só, então acho que é um jogador interessante, muito novo, né? O Alexander, muito mal, muito mal. O Alexander é um jogador hipotético. É um jogador que a gente sabe que ele joga bola, que ele tem futebol, que ele tem potencial, que ele pode entregar 1000 vezes mais do que ele entrega, mas é um jogador sem vontade, é um jogador sem determinação, é um jogador que não aparece em campo e quando ele mostra a qualidade dele, ele passa o pé em cima da bola e toca. Um lance que ele teve, que ele girou, ele mostrou qualidade porque ele toca com a esquerda, gira em cima da pressão do adversário e chuta com a direita e a bola quase vai no gol. Elbert Revoltado JF mandou R$ 3,90. Que time desgraçado é sem alma, que técnico burro e insistente, que gestores incompetentes e mentirosos, que donos FDP, PQP. Pronto, falei. Falou bem, falou bem. O Live Pix é para desabafar, o chat é para desabafar. Respeito sua opinião e concordo com muita coisa que você falou, viu, Albert? É dureza, irmão. É dureza. Aí, ó. Ricardo mandou R$ 3,90. Gêves do Paulo é o retrato do Rafael, por isso eles não tiram ele. Por que não vão querer trazer um diretor que cobre deles? Bom ponto. Mas eu sempre pensei isso, cara. Tem que ser um cara que blinde, um cara que seja subserviente, subordinado. O Rodrigo Caetano, por exemplo, era um cara que ele tinha dificuldade de ser assim, um cara que tinha mais autonomia, mais postura, mais liderança, né? E era mais ouvido também dentro da gestão, né? Aí trouxeram um cara que simplesmente vai ficar nessa aí, né? Que é o Brax, né? Então, concordo com você nesse ponto também. O Preciado fez um jogo... Luiz Cesario mandou R$ 5. Gêves, eu ainda acredito que o Scarpa vai ser protagonista desse time, e pedi a saída dele inúmeras vezes. Mas tenho essa sensação. Nossa, Luiz, eu vou te falar, viu, irmão? Vou dar um pause aqui no Live Pix aqui, depois eu passo todos de uma vez. Mas assim, velho, eu não acredito mais que o Scarpa tem essa capacidade de ser protagonista desse time, não, cara. Nossa senhora. Vou te falar uma coisa. Eu respeito sua sensação, porque eu respeito a sensação do atleticano. Principalmente o otimismo. Mas o Scarpa, eu acho que é um jogador que ele parece que não quer. É o que eu tava falando do Alexander, a gente sabe da qualidade dele. Por exemplo, tem jogador que a gente cobra o jogador, tipo, sei lá, o Bernard. A gente cobra o Bernard pela falta de qualidade, mas a entrega dele é boa. Ele é um cara que dá raça, ele é um cara que tenta, ele é um cara que batalha, mas ele tecnicamente ele é fraco, entendeu? Tecnicamente ele é fraco. O problema é esse. Já o Scarpa não, tecnicamente ele é muito bom, mas é um jogador que é morno. Entendeu? Um jogador sem intensidade, um jogador sem vontade, um jogador Alexander, jogador com qualidade técnica. Todo mundo sabe, mas é um Alexander hipotético. Esse Alexander nunca jogou no Atlético. Talvez tenha jogado uma partida ou outra, encantou, e aí a gente falou: putz, temos um volante, temos um substituto de lateral esquerdo. Mas na verdade o cara não serve, velho. Também, às vezes, entendeu? É estranho, cara. É estranho, porque é hipotético. A gente sempre tá na hipótese, tá? Dudu, abaixo da crítica, péssimo. Péssima partida. Renier, horroroso. Horroroso. Tem nem o que comentar, entendeu? Dupla de zaga, Roman e Alonso. O Roman é muito esforçado, mas
falta também. Talvez falte um jogador mais experiente do lado dele, que também esteja num bom momento, porque o Alonso não é esse cara, né? Pacini também não teve muito o que fazer. O Everson salvou uma goleada. Alguns que falem que ele falhou no primeiro gol, discordo. Quem falhou foi a zaga. E ele pegou umas 3 ou 4 bolas que eram para o Galo ter saído de lá com 4-0, talvez, pro Cienciano. Sem brincadeira. 4-0 pro Cienciano. Diga-se de passagem, um tabu foi quebrado na noite de ontem. O tabu é: o Atlético nunca havia perdido para times peruanos em competições internacionais. Tabu esse que foi quebrado 3 semanas antes pela grande equipe do Puerto Cabello da Venezuela, que ganhou do Atlético, e o Atlético nunca havia perdido para times venezuelanos em competições internacionais. Diga-se de passagem, o Galo é o lanterna do Grupo B da Copa Sul-Americana. O Juventud, time que a gente suou sangue para ganhar, com um gol no finalzinho do Cassierra, bateu o Puerto Cabello por 4-0 no Uruguai. Puerto Cabello que ganhou do Galo. Então, assim, o Galo caiu num grupo baba de boi cansado, um grupo fraco, com times ruins, sem investimento, sem capacidade de bater de frente com o Atlético, e tamo na lanterna. Se preparem para dar adeus à fase de grupos da Sul-Americana. Se preparem. Então, aí é uma questão de interpretação, viu, gente? Eu não sei. Nesse caso ali, o Everson salvou tanto que eu não acho que ele falhou esse lance. Mas eu respeito se vocês acharem também, tá? Então, assim, o Atlético, ele tá naufragando, afundando, à deriva, cada dia mais. Cada dia mais. Enquanto não tiver um choque de gestão de cima para baixo, enquanto não mudarem coisas de cima para baixo, a gente vai continuar dessa maneira. Voltando aqui na análise. Bernard entrou, tentou e não fez nada. O Minda é um jogador que eu não sei o porquê ele é reserva do Renier, ou porquê ele é reserva do Scarpa, ou porquê ele é reserva no Dudu, se a gente tá falando de time B. A gente tá falando de time B e o Minda é o único jogador que cria alguma coisa, ele é reserva. Então também isso é culpa do Barba. Luiz Gustavo entrou, né, mostrou ali alguma coisa, lateral direito da base, a gente tem que apoiar, né, não teve muitos lances para serem comentados, mas fez a estreia dele no profissional. O Izep, 7.1, entrou 79 minutos. Olha só que interessante isso. Tá cheio de super de live pix aqui, daqui a pouco eu passo, tá, gente? Daqui a pouquinho eu passo. Só para não interromper aqui. O Izep teve nota 7.1. Olha os jogadores do Atlético. O Dudu, 6.7. Renier, 6.3. Scarpa, 6.3. Igor Gomes, 6.2. Pérez, 6.7. Alexander, 6.3. Únicos que tiveram notas acima de 7 entre os titulares foi o Everson e o Júnior Alonso, porque o Júnior Alonso cortou muitas bolas. Agora você olha pro Izep e pro Minda. Jogadores que claramente fizeram mais do que quem estava em campo. Igor Gomes. O Minda entrou com 46, então o Minda teve um tempo inteiro para jogar, mas o Izep não. O Izep não teve um tempo inteiro para jogar. O Izep ele teve pouco mais de 10 minutos para jogar e ele teve uma nota 7. Isso é muito, muito, muito destacável. Mas por que ele teve nota 7, Marco Gebs? Porque ele Quer ver? Ó, deixa eu pegar os números dele aqui, que o credenciaram até essa nota, tá? O Izep, ele entra no lugar do Dudu, tá? É um jogador que é agudo, então ele deu 13 toques na bola, ele tentou 5 dribles em 10 minutos, ele acertou 4. O Izep, ele tentou 5 dribles em 10 minutos. Em comparação, daqui a pouco eu vou falar sobre o Dudu, tá? Ele sofreu 3 faltas, o Izep, em 10 minutos. Teve 3 arrancadas. Ainda teve uma recuperação de bola e o Izep disputou 8 duelos pelo alto, por baixo. Sabe quantos duelos o Izep ganhou? 7. O Izep foi praticamente o melhor jogador do Atlético em campo, sem exagero, jogando 10 minutos. Olha que loucura. Aí no próximo jogo contra o Cruzeiro a gente vai ver o Bernard, a gente vai ver o Scarpa, a gente vai ver o Dudu. Vou dar um exemplo, tá? O Izep tentou 5 dribles e acertou 4. Vamos ver o Dudu, comparativamente. Foi quem substituiu.
tentou 2 e acertou 2. Beleza, 100% de aproveitamento, mas em 79 minutos, ele teve 3 dribles a menos que o Isep, que teve 10 minutos para jogar. Cara, isso é muito relevante. É por isso que analisar números é importante, entendeu? Por isso que é importante. E o Mini ainda foi sacrificado após a expulsão. O Douglas falando certo aqui, né? O Preciado, ele salvou um gol ou dois do Cienciano e depois ele acabou se precipitando ele também e sendo expulso.